O resultado que você ainda não tem está atrás do comportamento que você ainda não questionou. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em consciência profunda e ação inteligente. Ou seja, transformamos leitura em resultados. Parte 1 do que era operar 6, imediatamente. Existia um problema real. O capítulo 6 ele está dentro da segunda parte do livro, né, que fala das quebrada, né, um sistema de hábitos que eram tóxicos, mas eram nada impede que a gente adapte para nossa vida. E já carregavam o hospital nessa cada indivíduo. Nessa toada havia anos, tá? Então, a gente vai fazer a leitura do capítulo 6, é o poder de uma crise. Nessa parte do capítulo, como os líderes criam hábitos, então, através do acaso e da intenção. Eu vou fazer a leitura com vocês. Então, o capítulo 6 vai falar sobre o poder que as crises têm. E depois a gente vai destrinchar tudo isso, né? Organizações. No que realmente o capítulo ele já começa com um caso que é tão chocante quanto revelador. Tá? Vamos tirar as cirurgias práticas para desastre, tá? Pra gente o Rhode Island Hospital, hoje que é um dos hospitais mais avançados dos capítulo 6 é o poder de uma crise, ao mesmo tempo como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. 86 anos. Inconsciente. O paciente já estava com hematoma subdural, quando foi conduzido na maca para a sala de cirurgia do Rhode Island matar o seu cérebro por compressão. O queixo estava frouxo, muito grande que estava olhos fechados e a extremidade de um era operar imediatamente despontava acima de seus lábios. Quando uma enfermeira o conectou a uma máquina para 300 deles que expeliria ar frente ao hospital para dentro de seus pulmões durante a cirurgia, que diziam chega de escravidão. Um de seus braços escorregou para fora da maca, com a pele salpicada de manchas hepáticas. Pode ser horrível. O homem tinha 86 anos e 3 dias antes, os médicos conseguiram uma queda em casa, que não vale nada. Depois disso, sentiram a dificuldade de dever se agradecer e responder a bagunça que eles deixam para então a mulher acabara chamando os administradores acabaram no pronto-socorro, um médico lhe perguntou a hora extra tinha obrigatória, mas o homem sempre cabeceava de sono no meio das continuaram a crescer. Um mapeamento de sua cabeça, um cirurgião estava se preparando para uma cirurgia abdominal de cérebro se chocasse quando uma enfermeira pediu que eles fizessem causando o que é conhecido como hematomas são um procedimento padrão. Na maioria o sangue se acumulava dentro da parte esquerda do crânio, funcionários garantindo as delicadas dobras de tecido. A equipe de enfermagem do Rhode Island Hospital vinha se acumulando havia quase 72 horas, principalmente depois que um cirurgião acidentalmente extrair as amígdalas de uma menina que deveria fazer uma cirurgia. Se o sangue não fosse drenado, o homem morria. Os intervalos serviam para pegar esses erros antes que eles era uma das mais avançadas instituições médicas dos Estados Unidos. Quando a enfermeira da sala pediu que a equipe se reunisse em volta do paciente para fazer um intervalo e discutir o plano, o único centro de trauma nível 1 no sudeste da Nova Inglaterra. Por que você não assume a liderança? Naquele prédio alto de tijolos e vidro, eu vou sair da sala para dar um telefonema de ponta. Bata na porta quando estiverem de ultrassom para destruir tumores dentro do corpo de um paciente. Você consegue dar conta? A Coalizão Nacional de Serviços de Saúde avaliou a UTI do hospital como uma das melhores do país. Porém, na época em que o paciente idoso chegou, ele disse, Rhode Island nunca mais também tinha outra reputação. Se não consegue fazer o seu trabalho, saia da droga da minha sala de cirurgia. A enfermeira liderou intervalos, chamou o médico minutos depois, entre enfermeiros e o procedimento ocorreu sem complicações. O sindicato dos enfermeiros nunca mais para por uma greve e nunca dizia nada quando outras que eram obrigados a cobrir turnos perigosamente longos. Alguns médicos eram ótimos, outros uns monstros, me contou uma enfermeira que trabalhou no Rhode Island Hospital em meados dos anos 2000. Nós o chamávamos de fábrica de vidro, porque a sensação era de que a qualquer minuto tudo podia se estraçalhar.
Para lidar com essas tensões, a equipe desenvolvera regras informais, hábitos exclusivos daquela instituição, que ajudavam a evitar os conflitos mais óbvios. Os enfermeiros, por exemplo, sempre checavam 2 vezes os pedidos dos médicos, que tendiam a errar, e em silêncio garantiam que as doses corretas fossem registradas. Dedicavam um tempo a mais só para escrever de forma legível nas fichas dos pacientes, para evitar que um cirurgião com pressa fizesse o corte errado. Uma enfermeira me contou que desenvolveram um sistema de cores para alertar uns aos outros. Escrevíamos os nomes dos médicos em cores diferentes nos quadros brancos, ela dizia. Azul significava legal, vermelho significava imbecil e preto queria dizer não o contradiga em hipótese alguma, senão ele corta a sua cabeça. O Rhode Island Hospital era um lugar tomado por uma cultura corrosiva. Diferente da Alcoa, aquela fábrica de alumínio, né, indústria de alumínio, onde hábitos angulares cuidadosamente projetados com base na segurança dos funcionários haviam gerado cada vez mais acertos, dentro do Rhode Island Hospital, os hábitos surgiam de improviso entre os enfermeiros, tentando compensar a arrogância dos médicos. As rotinas do hospital não eram elaboradas com cuidado. Em vez disso, apareciam por acaso e se disseminavam através de avisos sussurrados, até que padrões nocivos surgissem. Isso pode acontecer dentro de qualquer organização em que os hábitos não são deliberadamente planejados. Assim como escolher os hábitos angulares certos pode gerar mudanças incríveis, escolher os errados pode gerar desastres incríveis. E quando os hábitos dentro do Rhode Island Hospital implodiam, causavam erros terríveis. Quando os funcionários do pronto-socorro viram as imagens do cérebro do homem de 86 anos com o hematoma subdural, imediatamente mandaram uma mensagem por pager para o neurocirurgião de plantão. Pager, gente, é um pré-celular, tá? Antes de ter celular, só tinha telefone fixo. As pessoas andavam com um aparelhozinho pequenininho, tipo uma caixinha de fone de ouvido, sem fio. E a gente conseguia se comunicar pelo pager, tá? Chamava pager. A gente conseguia mandar mensagens de texto curtas, tipo emergência, venha para o hospital, coisas assim, tá? Só para quem não tá na mesma página que eu, que sou mais velha, né? Os mais jovens nunca viram um pager na vida, né? Quem já é da época do celular que mandava mensagens, né? Praticamente não viu mais o pager. Vamos continuar. Então, eles mandaram uma mensagem por pager para o neurocirurgião de plantão. Ele estava no meio de uma cirurgia de coluna vertebral, mas quando ele recebeu a mensagem, ele afastou-se da mesa de operação e olhou as imagens da cabeça do homem idoso numa tela de computador. O cirurgião mandou o seu assistente, um enfermeiro clínico, ir até o pronto-socorro e pedir que a esposa do homem assinasse um formulário de consentimento autorizando a cirurgia. Ele terminou sua cirurgia de coluna e meia hora depois o homem idoso foi trazido para a mesma sala de operação. Os enfermeiros estavam correndo de um lado para o outro. O idoso inconsciente foi colocado na mesa. Um enfermeiro pegou o seu formulário de consentimento e a sua ficha médica. Doutor, disse o enfermeiro, olhando a ficha do paciente, o formulário de consentimento não diz onde é o hematoma. O enfermeiro folheou os papéis. Não havia uma indicação clara de qual lado da cabeça devia ser operado. Todo o hospital depende de papéis para orientar as cirurgias. Antes que qualquer corte seja feito, o paciente ou um parente seu deve assinar um documento aprovando cada procedimento e verificando os detalhes.
Num ambiente caótico, onde até uma dezena de médicos e enfermeiros podem lidar com o mesmo paciente entre o pronto-socorro e o quarto de recuperação, os formulários de consentimento são as instruções que mantêm o controle do que deve acontecer. Exceto em caso de emergência, ninguém deve entrar em cirurgia sem um formulário de consentimento assinado e detalhado. Eu vi os exames antes, disse o cirurgião. Era o lado direito da cabeça. Se não fizermos isso depressa, ele vai morrer. Talvez devêssemos puxar as imagens de novo, disse o enfermeiro, andando em direção a um computador. Por motivos de segurança, os computadores do hospital ficavam bloqueados após 15 minutos de inatividade. Levaria pelo menos 1 minuto até que o enfermeiro logasse no sistema e carregasse as imagens do cérebro do paciente na tela. Não dá tempo, disse o cirurgião. Me disseram que o coração dele está parando. Temos que aliviar a pressão. E se nós acharmos a família? Perguntou o enfermeiro. Se é isso que você quer, então ligue para a porra do pronto-socorro e ache a família. Enquanto isso, eu vou salvar a vida dele. Tá escrito assim no livro, tá, gente? O cirurgião arrancou os papéis da mão do enfermeiro, escreveu direito no formulário de consentimento e o rubricou. Pronto, ele disse. Temos que operar imediatamente. O enfermeiro trabalhava no Rhode Island Hospital fazia 1 ano. Entendia a cultura do hospital. Sabia que o nome daquele cirurgião muitas vezes é descrito em preto, no grande quadro branco do corredor, sinalizando aos enfermeiros que tomassem cuidado. As regras tácitas naquele contexto eram claras, o cirurgião sempre vence. Nossa, qualquer semelhança com a realidade brasileira é mera coincidência, tá, gente? É exatamente igual como é aqui no Brasil, muitos hospitais, né? Vamos lá. O enfermeiro largou a ficha e afastou-se, enquanto o médico posicionava a cabeça do idoso num suporte que fornecia acesso ao lado direito do crânio. Raspou o cabelo e aplicou antisséptico. O plano era abrir o crânio e aspirar o sangue acumulado em cima do cérebro. O cirurgião cortou um pedaço do couro cabeludo, expôs o crânio e encostou uma broca no osso branco. Começou a empurrar até a ponta, atravessar com um pequeno estalo. Fez mais 2 furos e usou uma serra para cortar um pedaço triangular do crânio do homem. E embaixo estava a dura mater, a membrana translúcida que envolve o cérebro. Oh, meu Deus, alguém disse. Não tinha hematoma. Estavam operando do lado errado da cabeça. Precisamos virá-lo, o cirurgião gritou. O triângulo de osso foi recolocado com pequenas placas e parafusos de metal e o couro cabeludo do paciente foi suturado. Sua cabeça foi virada para o outro lado e depois mais uma vez raspada, desinfetada, cortada e perfurada até que um triângulo de crânio pudesse ser removido. Dessa vez, o hematoma estava imediatamente visível, um volume escuro que vazou como um xarope grosso quando a dura mater foi furada. O cirurgião aspirou o sangue e a pressão dentro do crânio do homem baixou imediatamente. A cirurgia, que deveria ter levado cerca de 1 hora, durara quase o dobro. Depois disso, o paciente foi levado para a UTI, porém jamais recuperou a plena consciência. 2 semanas depois, ele morreu. Uma investigação posterior concluiu que era impossível determinar precisamente a causa mortis. Mas a família do paciente argumentou que o trauma do erro médico sobrecarregara o seu corpo já frágil, que o estresse de retirar 2 pedaços de crânio, o tempo adicional de cirurgia e o atraso na evacuação do hematoma o tinham forçado além do limite. Alegavam que não fosse o erro, o homem talvez ainda estivesse vivo. O hospital pagou um acordo em dinheiro e o cirurgião foi proibido de trabalhar no Rhode Island Hospital novamente. Nossa, isso no Brasil não acontece, né? Ele continua levando vida normal. Bom,
normalmente, né, na maioria dos casos. Um acidente desse tipo, alguns enfermeiros afirmaram depois, era inevitável. Os hábitos institucionais do Rhode Island Hospital eram tão disfuncionais que era só uma questão de tempo até que um erro grave acontecesse. Não são apenas os hospitais que alimentam padrões perigosos, é claro. Hábitos organizacionais destrutivos podem ser encontrados em centenas de ramos de atividade e em milhares de empresas. E quase sempre são fruto de negligência, de líderes que evitam pensar na cultura e, portanto, deixam que ela se desenvolva sem orientação. Não existem organizações sem hábitos organizacionais. Há apenas lugares onde eles são concebidos deliberadamente e lugares onde eles são criados sem planejamento. Mas os hábitos existem, sendo bons ou ruins. Por isso, muitas vezes brotam de rivalidades ou do medo. Porém, às vezes, mesmo hábitos destrutivos podem ser transformados por líderes que sabem aproveitar as oportunidades certas. Às vezes, no calor de uma crise, os hábitos certos surgem. A parte 1 do capítulo 6 termina aqui. Então, claro, né, ao longo do capítulo 6 a gente vai entender como que eles melhoraram, né, todas essas questões de hábitos num ambiente de crise, né? Mas vamos conversar até aqui, até o lido, até o momento, né? Então a gente já viu que esse capítulo, né, começou com esse caso chocante, né? Uma cirurgia desastrosa nesse hospital, que era um dos mais avançados dos Estados Unidos, mas era perigoso também, né? Por causa dos hábitos organizacionais que haviam ali. O paciente era um idoso de 86 anos, com um hematoma muito grande no cérebro, né? Que poderia destruir, matar o seu cérebro por compressão. Então, era necessário operar imediatamente? Sim, a missão era essa, era operar imediatamente, né? Mas o problema real mesmo naquele momento não era nem o hematoma subdural desse idoso, era a cultura da instituição, né? Que estava quebrada, né? O sistema de hábitos que haviam ali, que eram tóxicos, eram invisíveis e já carregavam o hospital para essa derrocada havia anos. Então, antes mesmo da tragédia acontecer, a instituição, esse hospital, ele já era movido por tensão, por ego, por medo, por hierarquia rígida e por hábitos. Só que esses hábitos eram improvisados, né? E eles tentavam compensar o caos. Qual era o caos, né? Nesse caso, enfermeiras que tinham medo de questionar os cirurgiões, né? Vida real, né? Médicos que tratavam colegas como coisas descartáveis, vida real. Líderes que ignoravam a cultura da medicina e rotinas que eram criadas no desespero. Elas não eram criadas intencionalmente, elas eram criadas por puro desespero dos funcionários, né? Para tentar fazer com que tudo funcionasse da mínima forma viável possível, né? É o que a gente chama de produto minimamente viável. E qual foi o resultado, gente, né? Disso tudo junto e misturado. O resultado foi um ambiente onde o erro, ele não era uma exceção. O erro, ele era inevitável, infelizmente, né? E naquele dia, um erro inevitável, ele se tornou um erro fatal. Uma pessoa morreu, né? E um detalhe essencial nesse caso, o formulário de consentimento do paciente, ele deveria obrigatoriamente indicar o lado correto do cérebro que seria operado. Ele estava sem essa informação, né? O enfermeiro, ele tentou questionar o médico, o cirurgião ignorou, ou seja, a cultura de maus hábitos venceu, né? E aí o erro aconteceu.
eles abriram o lado errado do crânio de um paciente de 86 anos que já estava quase morrendo com um hematoma subdural enorme na cabeça, né? Depois eles corrigiram, mas aí provavelmente já era tarde, né? Então, não se tem a certeza absoluta da causa mortis, né? Após a investigação feita, mas o que é importante saber é que o paciente morreu 2 semanas depois dessa cirurgia. Então, o que eu posso pontuar para vocês, que é o mais importante dessa primeira parte do capítulo, é que não é o erro em si que é o mais importante do que a gente está tratando aqui, né? O mais importante desse capítulo até então é a explicação de por que o erro aconteceu, né? Por quê? Qual é a explicação do porquê esse erro aconteceu? Porque toda organização, nós aqui estamos falando de um hospital, mas a gente poderia estar falando de um time de futebol, a gente poderia estar falando de uma empresa, a gente poderia estar falando de uma família, né? A gente poderia estar falando até mesmo da sua própria vida individual, tá? Mas eu estou falando no momento de um hospital. Então, toda organização funciona em cima de uma base de hábitos invisíveis. A estrutura, ela está calcada em cima de hábitos invisíveis, né? E quando esses hábitos, eles não são planejados, intencionais, eles surgem do que eles estão vivendo ali no momento, que era o caos. Então, eles surgem do medo, eles surgem da pressa, eles surgem da urgência, eles surgem da rivalidade, eles surgem do instinto de sobrevivência, tá? No hospital em questão, as rotinas, elas surgiam para fazer com que os enfermeiros conseguissem se proteger do ego dos médicos, né? As rotinas, elas não eram feitas para proteger os pacientes. Infelizmente, essa é uma verdade, né? A intenção inicial da criação dessas rotinas pela equipe da enfermagem era se proteger do ego dos médicos, instinto de sobrevivência, e só depois pensar no paciente, né? Então, o que fica à mostra para nós aqui, né, com esse capítulo? Que assim como hábitos individuais podem ser destrutivos, dentro de uma instituição, hábitos coletivos, eles podem não só ser destrutivos, eles podem gerar catástrofes, eles podem ser catastróficos, porque você escala tudo é maior, não é mais uma pessoa, é uma instituição com 500 funcionários, 200 funcionários, quantos pacientes internados, né? Então fica catastrófico, né? Porque os hábitos se tornam coletivos, tudo fica escalado, né? Fica muito grande. E por isso mesmo que líderes, mas líderes de verdade, tá? Que eu tô falando. Eles têm que transformar culturas para melhorá-las em 2 momentos. Quais são os momentos? É o passarinho, tá, gente? Cantando. Tô deixando ele parar de cantar pra gente conseguir continuar. Então, por isso que líderes de verdade transformam culturas, né? Principalmente em 2 momentos. Primeiro, quando existe a intenção de que isso aconteça, né? Então, assim, deliberadamente, num processo escolhido, pensado, né? Ou quando existe uma crise. E aí o líder que é líder de verdade, ele vai transformar essa cultura,
E aí, o que vocês acham que é mais fácil? Transformar quando existe uma intenção ou transformar quando tá na crise? Quando existe a intenção, né? E essa que é a reflexão mais poderosa que eu trago hoje para sua vida. Crises revelam padrões ocultos. Só as crises é que revelam padrões ocultos. Mas, ao mesmo tempo, elas dão a chance de você reescrever esses padrões. Porque eles estavam ocultos, lembra? Só numa crise, só quando tudo estoura, é que você consegue visualizar esses padrões ocultos. Eles vêm à tona, né? E aí você tem a chance, então, de reescrever esses padrões. Você tem crises que podem ser pessoais, emocionais, financeiras, espirituais, vários tipos de crises, né? Tem crises internas e tem crises externas. Mas todas elas têm algo em comum. As crises, elas expõem hábitos que você mantém sem perceber. É o que eu acabei de falar. Vem à tona. Quando dá tudo muito errado, quando deu M, as crises expõem esses hábitos que você mantém, mas nem percebe, nem sabe que mantém. E aí é a chance que você tem de reescrevê-los, né? Que hábitos podem ser esses que você mantém e nem percebe? O hábito da pressa, o hábito do medo, o hábito da obediência cega, o hábito de se calar para evitar um conflito, o hábito de repetir o velho mesmo sabendo que custa caro. Você percebe que todos esses hábitos que eu enumerei, eles são do hospital, são relacionados à história do hospital, mas ao mesmo tempo eles não podem se encaixar perfeitamente na sua vida. Porque você pode ter o hábito da pressa, do medo, da obediência cega, de se calar para evitar conflito, de repetir o velho mesmo sabendo que custa caro, né? Então, eu quero que você agora se pergunte, eu quero que você se questione agora. Quais padrões do seu dia a dia surgiram na sua vida, não por intenção, não programados, mas por mero instinto de sobrevivência? Se pergunte e se responda, tá? Que partes da sua vida você faz no total automático, assim como aquele hospital estava fazendo, tentando evitar o problema, né? O automático é para isso. E sem perceber que ao tentar evitar o primeiro problema que você está tentando resolver no automático, você está criando outro problema. Em que parte da sua vida isso acontece? E quais crises recentes estão te mostrando que esses hábitos não servem mais para você? Pensa no último problema que você teve, a última crise que aconteceu na sua vida. O que essa crise está te mostrando? Ela está te mostrando que esses hábitos que você tem cultivado, eles já não servem mais para você, porque eles estão gerando crises. Então tá na hora de reescrever esses hábitos, né? E é isso que esse capítulo deixa claro. Ele deixa claro pra gente que crises são convites para conseguirmos reestruturar um sistema inteiro. Olha que maravilha, olha que bingo. As crises são convites para que a gente consiga reestruturar o sistema. Porque até então, esses padrões tóxicos, esses hábitos ruins, eles eram invisíveis, eles estavam ocultos. A gente nem sabia que tinha e que fazia.
Então, quando tem uma crise, eles vêm à tona, porque a gente vai investigar o que deu errado e por que deu errado. No investigar o porquê que deu errado, a gente chega nesses hábitos. Então, tá aí o convite. Já descobrimos o porquê deu errado. Vamos reestruturar esse sistema? Bingo? Bingo. Né? Outra coisa que esse capítulo deixa claro pra gente. Toda transformação profunda começa quando você olha para o que sempre deixou passar. Bingo! Toda transformação profunda começa quando? Quando você resolve olhar para aquilo que você nunca quis olhar. Para aquilo que você sempre deixou passar. Quando você pega a vassoura e levanta o tapete, mas não para jogar a sujeira lá de baixo, e sim para varrer a sujeira que já está lá embaixo e limpar. Bingo? É isso que o capítulo quer deixar claro. Não tem transformação profunda se você não olhar para o que você nunca olhou. Porque aí você continua igual, né? No meu livro Mente de Ouro, eu te guio justamente nessa reconstrução, né? Você aprende a como identificar os seus padrões invisíveis, como entender de onde eles vieram e como substituir esses padrões invisíveis por rotinas internas que te conduzem a ter clareza, prosperidade e liderança de si mesma, ok? E você ainda tem o bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que ele aprofunda isso com exercícios que te ajudam a transformar crises em consciência e consciência em crescimento. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora, essa pergunta você vai me responder nos comentários. Qual crise, seja grande ou seja pequena, revelou para você um hábito que já não faz sentido manter? Responde para mim. Você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real e cada capítulo não é apenas uma leitura, mas é um espelho para você se enxergar. Lembrem-se sempre, hábitos que nascem do acaso geram caos. Hábitos criados por intenção geram liderança. Bingo! E toda crise é uma porta para você reconstruir o que realmente importa. Ok? Então eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Porque o próximo capítulo talvez seja o próximo passo que você precisa dar para revolucionar a sua vida, para transformar a sua vida, ok? Próximo vídeo, faremos a leitura da parte 2 do capítulo 6. E também o estudo e vamos destrinchar toda essa nova parte do capítulo 6 para a gente conseguir adequar e implementar na nossa vida real. Porque lembrando sempre, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E aqui eu leio ela junto com você e para você. Um beijo no coração de vocês.